Pelo trailer dessa minissérie, a gente fica achando que ela é aquelas comédias de humor ácido com uma pitada de drama. Mas isso engana muita gente. Você tá no Chá das 5 e hoje a gente vai falar da minissérie de 7 episódios que está dando o que falar. Hoje a gente vai falar sobre Bebê Rena. A premissa da minissérie da Netflix é bem simples. O aspirante a comediante, que trabalha num bar, o Donnie Dan, ele acaba oferecendo um chá, por pena, ele oferece um chá a uma mulher mentalmente instável. E aí ele ganha um stalker. E a série fala sobre o jeito com que ele lida com essa stalker. A história é baseada em fatos e o Richard Gad, que é o ator, o roteirista da série, ele realmente viveu isso, essa situação. E ele, para vocês terem uma ideia, ele recebeu mais de 40 mil mensagens dessa stalker. Mas o que essa história tem de único? A complexidade dos seus personagens. Não é uma história em que o Richard Gad, né, que é quem escreve, ele não estabelece vilões e mocinhos. Para vocês terem uma ideia, ele preservou alguns detalhes, como o nome da sua stalker, porque ele disse ao jornal Independent, né, abre aspas, perseguição e assédio são uma doença mental. Teria sido errado retratá-la como um monstro, porque ela não está bem e o sistema falhou com ela. Sim, os personagens são super complexos e a cada episódio a gente vai mergulhando mais na complexidade desses personagens. O Donnie Dan, né, ele é o protagonista e ele tá num momento péssimo da vida dele. Ele é um aspirante a comediante e ele faz coisas, gente, é muito constrangedor quando um comediante não consegue fazer a plateia rir, né? E ele tem vários momentos assim. Eu como artista, eu fico super constrangida. E a série coloca a gente em vários momentos nesse sentido, né? A vida dele tá uma bagunça. E quando essa mulher aparece na vida dele, existe algum ganho para esse personagem. Ele tem, mesmo ela sendo uma stalker, existe alguma coisa que faz com que ele se sinta confortável naquela situação. Então, de uma certa maneira, ele dá corda para stalker, né? A necessidade que ele tem, da carência que ele tem, ele acaba dando corda para ela. E a situação vai se complicando e se complicando e se complicando cada vez mais. No episódio 4, acontece uma coisa absolutamente perturbadora e a gente entende muito mais profundamente por que esse personagem, o Donnie Dan, ele se submete a tantas coisas difíceis com essa stalker, né? As coisas se ligam ali. Como ele lida com o trauma que levou ele a tratar ele como ele se trata, né? De uma forma um pouco negligente, né? E eu acho a série, de uma certa maneira, muito perturbadora, porque são pequenas coisas que a gente pode identificar nesses personagens. Quem já viveu um momento, assim, um trauma, quem já teve dificuldades de lidar com esse trauma, de sair de uma situação difícil, entende perfeitamente o que aqueles personagens estão passando, né? E a série, ela não oferece um desfecho sólido, simples. O personagem passa por altos, baixos, supera, não supera, é complexo, é a vida. E no fim, ele tem no fundo, né, ele tem muitos pontos de identificação com a sua stalker. A forma como o Richard Gad, que passou por isso tudo e passou não só o episódio da stalker, eu não vou dar spoiler aqui, o episódio do episódio 4, que leva ele a ser quem ele é, a lidar com as coisas do jeito que ele lida, me faz sentir alívio quando eu vejo que ele conseguiu, como artista,
escrever tão genuinamente, tão de peito aberto sobre as coisas que ele viveu. Porque nós artistas, é claro, a gente sempre, escritores e atores, a gente sempre coloca um pouco do que é nosso na nossa obra. Mas às vezes em níveis, assim, de identificação só, passei por essa... Eu entendo o que essa personagem está vivendo, mas às vezes ele não. Ele foi ali, ele viveu aquilo ali. E ele conseguiu transformar tanta dor, ele conseguiu transformar tanto trauma em arte. E tá aí pra você, pra mim, pra gente ver, refletir e se entreter, né? Porque é um entretenimento. E refletir sobre tudo que ele traz nessa série. Bebê Rena é uma série absolutamente brilhante e imperdível na Netflix. Se você viu, me conta aqui se você concorda comigo.